Vídeo rápido sobre Copel, com códigos de negociação CPL3 e CPL6 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 4.820% aos sócios no período, contra um retorno de apenas 484% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$50 mil, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Copel hoje, que no intraday figurava entre as quedas após divulgação do seu resultado, MRV também após divulgação de resultado, B3 após divulgação da notícia da Mubadala com uma possível concorrência. Eu fiz um vídeo exclusivo ontem na área de membros da B3 SA. A gente vai falar sobre resultados, sobre dividendos a serem pagos pela companhia, gerenciamento de risco, o mais importante, como sempre, no final do vídeo. E antes disso, como destaques, eu queria fazer 1 ou 2 comentários. O primeiro da prévia. Prévia essa divulgada pela companhia no início do mês e que, derivado dela, o BTG passou a recomendar compra para a companhia. Mesmo após uma alta substancial no valor de negociação, o BTG ainda recomenda compra para a companhia. Na prévia operacional, o volume de distribuição cresceu 10% ao ano e, de maneira ajustada por geração distribuída, uma alta de 52% ao ano. O BTG recomenda a compra na companhia com preço-alvo de R$12 para os próximos 12 meses. E o que a companhia reportou para nós agora? Uma alta de 51% no quarto trimestre para quase R$1 bilhão. Aqui a gente fala na linha de lucro líquido. O que é sempre mais importante para o investidor, e aqui eu quero trazer à tona e fazer o primeiro comentário do vídeo. Em todos os vídeos, com exceção de empresas do setor bancário financeiro e raros setores, o EBITDA sempre vai ter que ser a linha mais observada. Em que sentido? Quando você quer ter um olhar para a geração, para a operação, para a capacidade da empresa. Antes mesmo dele, nós temos o EBIT, que é algo que eu, de cunho pessoal, gosto, sempre acompanhando. O EBIT é o mais próximo da realidade. O EBIT é o mais próximo do que a companhia consegue gerar operacionalmente naquilo que ela faz. A gente teve uma alta de 10% no EBITDA da companhia, então muito saudável. Quanto a dividendos, ela teve uma distribuição de quase 1,1 bilhão no ano fiscal de 23 fechado. Ela ainda tem 4 centavos a serem pagos. Ponto negativo é que a gente vai flutuar em um yield de 3 a 4%, mas isso é matéria para o decorrer do vídeo, não sai daí. Copel, que já foi matéria para a gente, tanto do estudo da carteira de dividendos perfeita, uma série de vídeos muito trabalhosa, porém extremamente recompensadora, e ela foi matéria também de quanto rendem 10 mil investidos em empresas elétricas. Em um passado recente, a Copel é a empresa que mais retornou, aqui a gente fala de retorno real ao acionista. Nos últimos 5 anos, ela obteve um retorno de 415% aos sócios. Aqui a gente soma proventos e a gente soma valorização. Foi disparada a companhia com maior retorno. Quando a gente pega a Engie, Taesa, empresas conceituadas, Auren, nenhuma delas chega nem próximo do que a Copel ofereceu no período. Só que o presente, por conta dos fatos, a gente fala de uma nova empresa, a gente fala de uma corporation. Muito provavelmente um novo modus operandi. E o questionamento é, a Copel deve continuar pagando bons dividendos? Eu já posso adiantar esse questionamento para vocês. Ela não só não está pagando, como eu coloco em dúvida ano de 24 e ano de 25. E agora a gente tem uma companhia com um yield de 3 a 4% em 23, que já estava sinalizada para algumas pessoas. O pessoal da Ágora já estima um provento de apenas 3% para a Copel nesse ano. Isso é ilusório para uma empresa que aqui na parte de cima
Supera os 2 dígitos nos últimos 5 anos? Não. É uma nova fase da companhia e é importante ter isso em mente. Relatório oficial da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E aqui em ordem cronológica, somente aquilo que interessa a você investidor, a você acionista, de maneira muito simples. Um EBITDA ajustado de quase 6 bilhões no ano é um resultado forte. Um lucro líquido anual de 2,2 bilhões, e aqui serve como balizamento, 1 bilhão veio apenas nesse trimestre. Então atentem-se como não recorrentes podem impactar de maneira negativa uma primeira visualização. Porém o EBITDA ele nunca falha e é por isso que eu trago incessantemente a necessidade de se acompanhar o EBITDA, não no vídeo dela, mas em todo o vídeo do canal. Para quem não conhece, esse é o CEO da companhia, ele de fato é muito novo, ele se chama Daniel. Copel hoje com valor de mercado de 30 bilhões, a gente fala de uma companhia que há poucos anos atrás tinha um market cap na casa de 5, 6 bilhões, hoje ela já beira 30 bilhões. Toda empresa, obviamente, ela tem seu CAPEX para investimentos, toda empresa busca desinvestimentos, inovações. Nós temos empresas como a AES, Auren, elas vivem de uma expectativa futura, elas têm muitos projetos, só que quando a gente tem um olhar para a Copel, a palavra da Copel é essa daqui, redução de custos e eficiência. Resultado operacional financeiro, a gente entra nos não recorrentes. Ponto é que o EBITDA ajustado da companhia, e aqui eu falo ele ajustado de maneira total, sem não recorrentes, ele cresceu 11% ainda. No year over year, quando comparado quarto tri de 22 com quarto tri de 23. Ano fiscal 22 com 23, o EBITDA da companhia também somou mais 10%. Portanto, o questionamento aqui é, no meio de uma companhia que saiu de R$ 2, R$ 3 e foi para R$ 10, uma empresa que saiu do braço do Estado e hoje não é mais do Estado, uma companhia com múltiplos elevados de preços sobre lucro, no meio de tantos não recorrentes, o operacional da companhia está indo muito bem, está indo conforme o planejado e é isso que interessa aos sócios. Na questão de custos, pontos positivos e pontos negativos, a gente tem aumento de PDD e PLR. Quando a gente olha para o quadro de funcionário dela, ela só cai. Pausa para um comentário. A gente não pode ser tão frio quando a gente pensa toda essa quantidade de pessoas sendo mandadas embora não é legal, deixemos claro. Porém, numa análise fria, quando a gente analisa uma companhia, dentro de um processo de busca de eficiência, quadro de pessoal é uma das partes mais caras que tem. E isso representa para a empresa um bom trabalho. Toda vez que você tem um PDV, por exemplo, ele sai primeiro da companhia como um custo, só que depois ele retorna com o menor custo para a companhia. Alavancagem da companhia, questão dívida, sempre seguindo Peter Lynch, nós estamos trazendo diversas empresas das quais a questão dívida está sendo o foco principal. E aí eu volto naquela questão do Value Investing, onde eu tento trazer ou tirar dividend yield de foco de vocês e sempre trazer fluxo de caixa, DRE, eficiência e rentabilidade e dívida para depois pensar em se olhar proventos. A gente está tendo a SB3 com muito problema e saindo do país por conta de dívida e diversas outras. No que diz respeito a Copel, é algo muito tranquilo, tem uma queda aqui, porém a dívida permanece quase que estável, ela vai muito em prol do crescimento do EBITDA. Prazo de vencimento, ela tem só um ponto de atenção aqui no próximo ano, porque de 25 em diante até 2030, portanto lá na frente, a companhia está tranquila no que diz respeito à antecipação de dívida. E tudo isso se traduz em quê? Resultado financeiro final dela. EBITDA ajustado, alta no trimestre, alta anual, lucro líquido alta no trimestre e alta anual. Geração de caixa operacional alta no trimestre e alta anual. Marginal? Sim. Quase lateralizando? Sim. Porém crescendo de maneira constante. Copel, que coberta por 11 casas ou 11 analistas, tem 11 recomendações de compra, nenhuma recomendação de venda e nenhuma recomendação de neutra. Pausa para o comentário. Eu acredito que essa seja a primeira vez que a gente tem
uma cobertura ampla, acima de 2 dígitos, sobre a companhia, onde ninguém recomenda a venda, ninguém recomenda neutro, são todas recomendações de compra. E aqui é onde a gente faria a nossa parte de análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, sempre seguindo a tese de Peter Lynch, DRE é o histórico mais longo possível, só que nós não fazemos, porque isso é análise de resultado financeiro. Eu vou trazer apenas 2 slides, porque isso vai contribuir com o gerenciamento de risco dela. A gente observa crescente de receita ao longo dos anos, nunca dando prejuízo aos acionistas, só que mesmo com toda essa previsibilidade, a gente fala de eficiência e rentabilidade. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, esse sem dúvida alguma é o calcanhar de Aquiles da companhia, uma média de 9,8 contaminada aqui por esse período, que provavelmente não vai se repetir. O que eu quero dizer com isso? Mesma coisa que eu já trouxe no outro vídeo. Apesar de muita constância, ela nunca foi uma empresa muito eficiente quando comparada a seus pares. Nós temos empresas que fazem a mesma coisa que ela, que tem uma rentabilidade muito maior. Rentabilidade essa derivada de margens essas que se traduzem em lucro líquido da companhia e um retorno melhor para nós como sócios. Rentabilidade é aquilo que eu já trouxe aqui no início, redução de custos e eficiência, não só fiscal como eles trouxeram aqui, mas também operacional. E isso tudo me facilita e muito o gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da Copel, uma empresa de utilities do setor elétrico, e ela obtém nota 3. Ela é considerada uma boa empresa. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Um comentário rápido. No único vídeo que ela tem do canal, eu falo que ela estaria em revisão, e ela de fato está em revisão agora, em fevereiro, que é quando eu refaço o gerenciamento de risco de mais de uma centena de ativos. Lembrando os pilares do Value Investing, excelentes empresas, a preços atrativos, com uma excelente gestão. O primeiro ponto que sai dela é por questão de rentabilidade, ela precisa buscar eficiência. Segundo ponto é o terceiro pilar, ela era uma empresa estatal, o que não é a partir de agora, e isso implica em uma nova revisão da companhia. Mais um comentário importante, isso quer dizer que eu vá aumentar posição para que o percentual se adeque? Não. Porque mesmo que a nota dela suba, eu ainda espero um retorno na linha de eficiência. Não adianta uma empresa ser privada, só que ser pouco eficiente. Então sim, ela sobe de conceito, mas a questão de aumento de posição é algo que eu farei com muita cautela. Cautela essa que eu também sugiro a vocês, caso não sejam sócios, o meu caso é um pouco diferente, é um investimento que já multiplicou por mais de 5 vezes, mas até mesmo para mim, eu tomaria muito cuidado com possível aumento de posição, porque ela é promissora? Sim, ela é. É uma nova empresa? Sim. É uma nova corporation? Sim. E isso é o que a gente faz, estudar e analisar empresas para serem investidas. Só que no momento de investir, que é o momento mais rápido, ele dura apenas 30 segundos e é uma das frases mais repetidas no meu livro, nesse momento você tem que olhar preço. E aí surgem novas ponderações. A gente fala de uma empresa que custava R$2 e hoje beira R$10. Ela está nas suas máximas históricas. Justificadas? Sim, sem dúvida alguma, a companhia merece essa alta de 700% desde 2018 até aqui. Ela fez jus a isso. Isso é impeditivo? Obviamente não. O mais importante antes de tudo isso é que você se identifique como investidor, saiba qual estratégia você utiliza. É um negócio hoje nota 4, portanto um ótimo negócio, mas ajam com cautela, de maneira pensada. Portanto, hoje falamos da Copel, uma ótima empresa, uma empresa mais do que necessária, uma empresa elétrica, uma empresa dominante, com baixa competitividade, mas que tem sim um ou outro ponto para melhorar, principalmente quando a gente fala de eficiência. Quanto aos dividendos, retorno à minha opinião, não acredito em bons pagamentos de dividendos para 2024. Talvez ela surja aí
com dividendos extraordinários novamente, como ela já fez, só que de maneira recorrente. Eu acredito que ela vá segurar um pouco por conta de todo esse processo que ela está vivendo, o que eu de fato, na minha opinião, acredito ser justo. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez aqui da empresa do canal, se são sócios ou se estão observando a companhia, esperando uma oportunidade para se tornarem sócios. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Valor Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!